Por que as pessoas matam? Se você pegar lá os 70 mil homicídios, 50, 60 e tal, você pegar esse tanto de gente que mata os outros, essa pessoa, ela mata alguém porque ela não governou sobre ela. Em um dado momento, ela esqueceu da arte de, por exemplo, fazer pergunta. E aí, o que vai acontecer? Como ela não faz pergunta, ela vai lá para as vias de fato. É isso que significa vias de fato. E essas vias de fato, quando a pessoa ela faz isso, ela não tem governo nela. Não, eu vou de qualquer jeito fazer isso e aquilo. Não, você não vai fazer. Você vai fazer pergunta. Você não pode perder a nobreza. Então, primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça. Presta atenção. Primeira coisa, inevitavelmente, governar a sua cabeça. Vamos pegar um versículo aqui, eu quero que você anote esse código, ó. Ó, anota aí, Provérbios 16, 32. Aquele que governa sobre si, ó. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito que conquistar uma cidade. Na época era uma nação, né? Tá falando aqui cidade. Então, o Provérbios 16, 32 fala o quê? Ele fala assim, ó, que mais vale você que governa sobre você do que o Napoleão que ganha os outros. E como que controla isso? Com a própria mente. Como é que você vai controlar, então? Com a própria mente. Quando você controla a sua própria mente, quem é que é maior que você? Ninguém. Se tem uma coisa que você tem que saber, que não há concorrência sobre o controle em relação a você, a não ser que você abra. Não existe concorrente no autogoverno. Te falei de ambiente geográfico. Todo ambiente geográfico tem o quê? Tem um governante. Agora é frequência. O que é a frequência? Pode ter alguém no governo e ter alguém que manipula o lugar. Quando pessoas não governam a si mesmas, elas precisam de pessoas para governar elas. Por que meu modelo empresarial é um modelo que eu não copiei de ninguém, a não ser inspirado na palavra? Eu me inspirei na palavra pensando em multiplicação de talento. Eu não aceito ninguém achar que trabalha para mim. Primeira palavra fala que a gente tem que trabalhar para alguém como se fosse para Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não acredito que ninguém nasceu para ser meu funcionário. Então, eles são treinados para serem maiores que eu. E uma das coisas que mais acontece é gente saindo das minhas empresas todos os meses. Por que as pessoas saem todos os meses? E é muito bom. Dificilmente a gente desliga alguém. Olha que coisa. Dificilmente a gente desliga alguém. Por que dificilmente a gente desliga alguém? Porque as pessoas começam a prosperar e abrir suas empresas e começam, elas entendem que trabalhar com a gente é um treinamento. Olha para você ver que interessante. É um treinamento. Um treinamento para ela ser maior do que ela entrou. E o mais engraçado, pode acontecer da gente desligar. Só desliga alguém que não cresceu em um ano. Se a pessoa, em um ano, ela não demonstrou que ela quer crescer, que ela não quer governar, eu falo, tá tudo bem, vou deixar você em paz. Vou deixar você na frequência que você quer. Aqui não vai dar. Então, o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Não sou treinador de gente que quer ficar parado. Eu não sou treinador de gente que quer ficar na sombra. Nunca vou fazer isso. Eu quero que todos entendam que existe um governo mental. Eu chamo isso de, não aprendi isso com ninguém, inclusive, chama governalismo. Quando eu assumo o governo, eu entro num sistema diferente. Quando você tem um governo sobre você, sobre o ambiente, sobre princípios, quando você governa, você entra numa coisa chamada governalismo. Eu recebi um sopro disso. Depois você entra na internet e pesquisa, vai achar só o significado, não vai achar nada, ninguém falando nada. Tá, o que é isso? Esse negócio é o seguinte, quando você começa a governar em todas as esferas, você sai fora desse nivelamento por baixo e desse nivelamento por cima e fura, rompe as camadas. E aí tem como você governar a frequência. Pablo, e as pessoas? Tem como também você governar as pessoas. Só que eu, Pablo, eu exerço um governo temporário. Por que eu faço temporário? Até a pessoa descobrir que ela não precisa de mim. É o que eu mais quero. O governalismo, escreve essa palavra aí. Governalismo. As pessoas de todas as nações que acionarem o governo mental, o governo espiritual e começar a entender que a terra foi dada por herança para governar, vai pirar. Eu vou te falar por que o mundo jaz no maligno, porque Adão perdeu o governo. Escuta o que eu estou te falando.
Governo, para muitos de vocês, significa governo federal. Governo federal é uma esfera. Tem o governo estadual, tem o governo municipal, tem o governo pessoal, tem o governo empresarial. Governos. Escreve assim, ó, existe governo para tudo. Existe governo para tudo. Por que que o mundo jaz no maligno? Porque Adão perdeu o governo, saiu. O mundo é um sistema de governo. Antes de Adão, se você não sabe, tinha um Éden de almas viventes. Lúcifer era o governante. Lúcifer não era um líder de louvor, igual um monte de gente fala. Ele foi aos céus, ele não habitava nos céus. Ele era querubim da guarda terrestre. Querubim da guarda terrestre. E aí, deu uma tretinha, porque ele tirou um negócio da couraça, tirou fora, pedras preciosas, colocou ouro e queria sentar no trono, que é de Jesus. E aí deu treta. Com essa treta, a terra foi arregaçada. Depois Deus veio e fez o homem, falou: vou te dar o governo. Deu o governo para Adão. Lúcifer não aguentou, foi lá e entrou na serpente. A serpente enganou, eles saíram fora, perderam o governo. E o Lúcifer é poceiro e não governante da terra. E aí o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Quando você entende que Deus deu a terra e essa terra precisa ser governada, os desgovernos começam a sair. O que é interessante para alguém que odeia o governo humano? Ver a sua família desgovernada. É interessante que às vezes eu vejo meus filhos pequenos querendo tomar o governo aqui de casa. Vários filhos, né? Meus meninos, tudo. Até a Isabela, com um olhar, quer afrontar o governo aqui. E eu falo para eles: o governo é da Carol e do Pablo. Tem um rei e uma rainha. A rainha não fica em segundo lugar, nem o rei. Os dois estão sentados no mesmo alinhamento. E aí o que acontece? Várias vezes. Não, a gente vai fazer isso. Não, não vai fazer porque aqui tem governo, chefe. Alguém escreveu ali que o Lúcifer é um anjo caído. Não faça isso. Não fale besteira. Ele não é um anjo. Ele é um querubim. Tem um anjo, o arcanjo, querubim e o serafim. Faz não. Fala essas besteiras não. Ele era o querubim da guarda, tá? Ele era o querubim da guarda, tem 3 Édens na terra. Das almas viventes, do Adão e o da Nova Jerusalém. As 3 cidades são cúbicas. Depois, se quiser, eu dou uma aula para vocês aí, tá? Como o Lúcifer perdeu o governo, essa é a treta. Ele viu Adão com o governo e falou: você também não vai ter. Alguém perguntou: quando o seu cônjuge fica disputando com você, o que vai acontecer? Eu posso te falar o que vai acontecer. Um reino dividido. Quando a gente vai, ó, presta atenção. Quando a gente exerce governo dentro de uma família, eu descobri isso. Você pode descobrir hoje. Eu falo para Carol: Carol, é o seguinte, isso faz muito sentido para você? Faz. Então, eu não vou discutir. Eu vou pegar minha infantaria, vou pegar toda meu poder bélico, os meus jatos com míssil, com tanque de guerra, vou dar meia volta e vou entrar atrás de você nisso. Então, eu vou ficar atrás de você nisso e não vou dar tiro contra você. O que esses casamentos de hoje fazem? Eles acordam no bombardeio todo dia. Todo dia. E como vive em guerra, não tem cessar-fogo, eles nem transam também, porque não tem cessar-fogo. Não tem acordo. Não tem gente querendo pegar na bandeira. Não tem gente falando: não, peraí, nós estamos no mesmo reino. Às vezes a Carol fala um negócio que eu não concordo de jeito nenhum para os meninos. Eu olho, aí eu lembro: nós estamos sentados num trono. As crianças não têm que ouvir a discussão nossa. Não tem. Então nós vamos fazer o quê? Mesmo que eu acredite que ela esteja errada naquele momento, ela está certa, porque ela faz parte do governo. E aí ela fala, pá! Aí eu falo: nossa, mandou mal demais. Aí eu fico caladinho. Quando termina, eu falo: o que você acha da gente avaliar aquele negócio que você fez, tal. Aí ela fala: não, aí a gente discute, como se fosse no parlamento, edita uma nova lei, e aí a gente mostra para os nossos governados, que no caso são essas 4 crianças. E aí o que acontece? A gente edita a lei. Porque um reino dividido, ele não prospera. Um reino dividido não prospera.